com as oportunidades que a gente tem, é olhar assim, pô, o que eu consigo, pelo menos o primeiro passo, para melhorar um pouquinho. Porque esse investimento, tanto na imagem que não é disseminado, não é falado entre os homens, mas até mesmo a questão da autoestima, ele, assim, você tem que ter essa na sua cabeça que, cara, isso aí não é pra ninguém, você não tá fazendo isso pra ninguém, porque a gente fala que é uma contraposição às pessoas aqui no relacionamento, mas quem vai se sentir bem aqui é você. Olá, tudo bem? Eu sou Cido Rodrigues e você está em mais um NEcast, o podcast para você que gera o próprio dinheiro, você que empreende e não tem tempo a perder. E por isso é que nós trazemos aqui muitos convidados para trazer insights, pensamentos, experiências para que você acelere. Então é isso aí, efetivos e efetivas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se acha feio ou bonito? Olha, essa é uma questão que nós homens normalmente não conversamos muito. As mulheres, elas normalmente sim, elas conversam, elas se cuidam, mas o homem, ele não liga muito para isso e vai de qualquer jeito. E nessa de ir de qualquer jeito, muitas vezes é julgado por cuidados que poderia ter com a aparência e não tem. É para isso que nós trouxemos hoje um convidado que sabe tudo e mais um pouco sobre presença masculina, sobre o visual masculino, o mínimo que você precisa ter para não ser julgado, para você potencializar a sua aparência, ficar aí bonitão e causar uma boa primeira impressão. Nós vamos conversar hoje com o Matheus Santos. O Matheus é especialista em visagismo masculino. Matheus, seja bem-vindo. Muito obrigado por ajustar a sua agenda para conversar aqui com a gente, e porque eu sei que ela é desafiadora. E olha, eu queria que você começasse complementando aí a sua apresentação e dizer o que que é isso aí de visagismo masculino. Conta um pouco mais para a gente entender esse cenário. Perfeito, Cido. Eu agradeço muito o seu convite, né? É um prazer enorme falar com a sua audiência aqui. Esse tema da imagem masculina, como você falou muito bem, ele não é discutido em rodas de amigo, infelizmente, mas hoje, num mundo onde você tem a presença tanto do online quanto do presencial em si, né, que é o mais comum no seu dia, no seu negócio, na sua empresa, e você que é empresário, você que está liderando o seu negócio, com certeza você tem que demonstrar todo esse cuidado, né, essa liderança, essa presença à frente do seu negócio, porque você tem essa vida tanto do online quanto do presencial e você é visto em todos esses ambientes, né? Você vai ser julgado, vai ser comparado sempre nesses ambientes. Então, contando um pouco da minha história, eu sou o Matheus Santos, especialista em visagismo masculino. Há 13 anos eu já trabalho com esse ramo, né, de beleza masculina, nesse mundo masculino. Então, é um mundo onde eu sei a sua dificuldade quando você está em casa, quando o cabelo cresce um pouquinho mais, chega mais perto da orelha, parecendo bozo. Então, a barba por fazer, a pele irritada. Então, essas dificuldades foram nos 13 anos de carreira, foi o que eu ouvi todos os dias, centenas de milhares de pessoas que sentaram ali, né, que me trouxeram as histórias, as dificuldades, questão de produto, o que usar. E foi aí que, descobrindo essa especialização, eu falei, pô, eu consigo entregar mais valor, né? Eu consigo entregar uma orientação melhor numa consultoria para aquele homem que quer potencializar, dar um passo a mais para sua imagem, né? Quer entregar um valor a mais, que você é empresário, você é um médico, tudo que você faz ali vai ser potencializado sim com a sua imagem. Então, nesses 13 anos, eu fui entendendo as dores e hoje eu apresento esse trabalho, né, que é um trabalho de uma consultoria, que vai fazer esse complemento da sua imagem para que ela gere valor de fato, né, e que você não seja julgado de uma forma que de fato você não é. Então, talvez você represente um negócio grande e as pessoas não te enxergam dessa forma, né? É interessante você trazer esse tema, porque normalmente os homens não falam, primeiro não se cuidam, né? O pessoal acha frescura, né? Tem até, é metrosexual, tem um preconceito enorme aí do homem que se cuida. Eu tenho amigos que se cuidam muito, né? E eu tenho outros amigos que
vai de qualquer jeito, né? Aquela coisa, vai de qualquer jeito e são excelentes profissionais. Então, qual a importância do autoconhecimento, né? Porque as pessoas têm um certo preconceito nessa história, né? Do homem se cuidar, cuidar da aparência, ter um autocuidado e se portar de uma maneira interessante, né? O que nós falamos no início. Às vezes a pessoa é julgado pela primeira impressão. Uhum. Né? E às vezes é um tremendo profissional, um tremendo potencial e perde as oportunidades porque é descartado, pelo menos psicologicamente, quando a pessoa olha para a pessoa e fala assim, nossa, esse cara, sei lá, tá com o cabelo desajambrado, tá com a camisa toda mal colocada, né? E são cuidados que dá para fazer, né? Então, fala um pouquinho para gente da importância do autoconhecimento e da pessoa ter isso presente o tempo todo. Então vamos lá. Falando de imagem, a gente tem que destacar aqui um contexto histórico, porque os homens, por si só, a gente vem de uma geração em que nossos pais, nossos avós, na maioria, se for olhar no contexto, trabalhava na roça, em indústria, então não tinha um motivo para cuidar. E como a nossa vida ela é replicada, né? A gente aprende o que nossos pais viveram, o que nossos avós viveram, em quem é o mais próximo ali desse vínculo, nós acabamos não dando essa importância, né, para esse cuidado, porque de fato o ambiente onde esse homem estava inserido não era um ambiente que necessitava dessa atenção, porque estava lá com uma roupa de indústria, um cabelo que na hora não tem por que arrumar, então isso vai sendo replicado no decorrer da história. Então, o homem, ele aprendeu a não se cuidar e acabou que isso virou como um estigma até mesmo de falar assim, pô, se você se arruma mais um pouco, passa a ser aquele comentário mais vexatório, pô, mas você não, né, O não cara é começa, homem, tá, isso. pô, então... A gente escuta esse tipo de coisa, né? É, Fala assim, esse cara aí é muito arrumadinho, né? é, Ou é metrosexual. O fato é o seguinte, as pessoas questionam a masculinidade da pessoa que perfeito, se arruma, da isso, pessoa que se cuida, e uma isso. coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não, porque... Por exemplo, eu já vi mulheres falar, né? Mas eu tive um amigo, infelizmente, não está mais com a gente, mas ele falava assim, não, ele gasta mais tempo fazendo escova do que eu. Ele tinha o cabelão comprido, né? É mesmo? Um chileno, tal, ele era bonitão também, do cara se cuidava, né? É. E ela falou assim para mim, nossa, ele passa mais tempo lá, a gente tem que brigar pelo secador, né? Mas era o estilo dele, né? Isso. E as pessoas brincavam com isso, consequentemente, ao receber esse tipo de brincadeira, a pessoa faz o errado, né? Ela se larga, né? Então, Isso. mas complementa aí, desculpa. Então, numa linha tênue, né, de você se tratar da imagem masculina, é imagem masculina. Então, você vai pegar características de valor de uma imagem masculina. E em contrapartida disso, como a gente já havia conversado aqui um pouquinho antes, a gente também tem aspectos também da saúde, né, da nossa saúde. Então, a vitalidade com o corpo, né, você cuidar bem do seu corpo, o cabelo por si só, por mais que a gente goste do mais prático possível, porque a minha ideia, quando eu vou atender alguém ou passar as orientações, é de transformar esse cuidado numa dica prática para ele utilizar. Então, não vai ter nada daquele complemento, pô, mas eu não tenho jeito, não. São dicas práticas. Então, quando você passa a dedicar essa atenção e esse conhecimento para isso, você ganha tanto nessa questão da saúde, vitalidade, porque você vai olhar para o seu corpo, o seu condicionamento físico, a sua estética com a barba, se está legal, ou se você não usa barba. Talvez se a pele está irritada, está hidratada. Então, assim, são complementos que vão te auxiliar tanto nessa questão da saúde, quanto também destacar que isso é uma importância para a imagem masculina. Então, não vai sair da imagem masculina, não vai afeminar a imagem masculina. Não vai. Isso é um complemento para a imagem masculina. Então, o que a gente deve considerar são elementos de mais força, de mais estabilidade, que é tudo que geralmente o homem, né, dependendo da sua linha, que geralmente o empreendedor, ele gosta de ter um arquétipo mais de rei, de guerreiro, que é um cara que enfrenta mais as dificuldades, que tem uma liderança. Então, a gente não vai fugir disso. A gente não vai sair para um lado totalmente fora, que vai tirar essas características dele. Não, na verdade, a gente vai pegar elas e transformar elas para algo mais potencial, né, Talvez que até transforme em valor. reforçar, né? Talvez até reforçar esse lado de presença, da pessoa ser vista de uma forma com mais respeito, né? Isso. Porque eu imagino que o empreendedor ele precisa se cuidar.
Uhum. Se ele não se cuida, consequentemente, a imagem dele pode passar o tipo de profissional que ele é. Isso, Pode perfeito. passar a imagem de um profissional desleixado, porque olha para ele, ele está desleixado. Pode passar a imagem de um profissional desatento, porque olha para ele está lá desatento com cuidados que são básicos para as pessoas. E isso pode ser muito grave, né? Isso pode Isso, ser muito grave no isso. sentido de que você vai travando, vai desconectando pessoas, ao invés de conectar, porque nós empreendedores nós precisamos atrair e conectar Isso. mais pessoas. Tem algum caso assim que você lembra de uma pessoa que ficou com muita vergonha de se cuidar e ela insistiu e falou assim, poxa, valeu a pena, as pessoas estão comentando que eu estou diferente. O que você poderia contar para a gente aí? Tem um caso específico de um cliente que ele passou por um procedimento bem mais completo, por exemplo, ele tinha calvície um grau bem mais amplo, calvo mesmo, né? Só tinha lateral. Então ele passou a pegar essa imagem dele e falar assim, pô, eu não estou satisfeito, não estou feliz com isso. E quando a gente fala disso também envolve a questão da autoestima, né? Essa questão que é interna mesmo, que você falou. Então ele colocou, tem a opção de prótese capilar também, né? Ele colocou a prótese, ele fez procedimentos na pele, então isso ele já estava buscando. No início ele falou assim, pô, será que vale a pena? Será que mesmo com prótese esse procedimento vale a pena para mim? Eu falei, com certeza sim. E ao final, quando os pontos que eu passei para ele, né, que ainda estavam gerando esse ruído de imagem na característica dele, ele percebeu, eu comentei, fiz a transformação, ele ficou muito satisfeito, ficou assim extremamente feliz, porque ele já estava nesse processo de transformação. Então, isso, quando ele se olha no espelho agora, ele se identifica mais. Isso foram todos os comentários dele, até na minha rede social é possível ver ele lá. Então, de fato, quando o cliente ele chega, muitas das vezes ele chega por ter esse perfil de não entender como funciona, achar que é uma coisa que vai descaracterizar. No início ele geralmente chega um pouco mais armado. O homem é assim, ele Uhum. até entender e fazer sentido, ele fica um pouco com o pé atrás. Mas conforme a gente vai mostrando que as características, os pontos fortes dele e essa transformação vai trazer uma diferença satisfatória. Pô, um comentário. Ah, você emagreceu, parece que você emagreceu, porque a gente define algumas linhas, que é basicamente isso, o visagismo define linhas que vai trazer essa característica no rosto, na barba dele, que a pessoa vai falar assim, pô, velho, eu nunca tinha percebido que você tinha essa qualidade, tinha Uhum. essa estrutura óssea, uma mandíbula, que é uma ossada que é muito importante para o homem, né? Esse formato Uhum. mais angular. Então, tudo isso, para o cliente ali, no final, ele fica bem satisfeito. É comum em todos ali que ele fique bem satisfeito, porque é um atendimento bem de consultar mesmo aquilo que é importante para ele. Então, não é simplesmente chegar e eu vou falar, né, o que é principal. Então, quando você consulta esse cliente, né, entende qual é a demanda dele, ele fica muito satisfeito, né, em relação a essa autoestima, porque ele nem imaginava qual que era a dor. Então, ele percebe ali que com aqueles movimentos você consegue um bom resultado. Legal. Você tá falando, eu lembrei de uma história que me contaram uma vez de um cara que estava perdendo o cabelo, né? E aí ele perdeu, até que ele ficou com 5 fios, né? E aí ele colocou 2 para lá, 2 para cá e um para trás. Aí perdeu mais um, aí colocou 2 para cá, 2 para cá. Aí perdeu, colocou um para o lado, um para o outro, um para trás. Aí perdeu, colocou um para o lado, um para o outro. Quando só tinha, ele falou assim: hoje eu vou descabelado mesmo. Ah. Bom, tudo isso para dizer que não prestar atenção nessas coisas, como a gente já bem disse, pode mexer com a autoestima, né, das Uhum, pessoas. E a gente está falando até dos relacionamentos, e não é só o relacionamento profissional, né? uhum. Eh, o visagismo funciona para qual faixa etária, né? Porque quando a gente fala do jovem que está aí né, na pista, no mercado, né, na fase de balada, de conhecer mulheres e tudo mais, às vezes ele até se preocupa um pouco mais, né? Mas nós temos aqueles homens que às vezes eles já são mais maduros, já têm ali o seu relacionamento bem estruturado, e às vezes eles não têm esse cuidado. Então, Uhum. queria que você explicasse um pouco mais esse conceito do visagismo e a importância dele aplicada
ao empreendedor, ao médico, ao profissional liberal, enfim, as pessoas que estão o tempo todo interagindo com outras pessoas, né? Criando ali Uhum. empatia, criando conexão, porque tudo isso é importante para que os negócios aconteçam. Isso, perfeito. Então, para primeiro, em relação à faixa etária, né, você não tem ali uma. Eu geralmente eu atendo de 30 a 50 anos. Por que, que são é nessa faixa etária que a gente atende, que é comum chegar esses clientes? Porque quando você chega aos 30, provavelmente você está começando a sentir aquela virada dos 20, né? Então você quer se posicionar, sair daquele adolescente, daquele jovem, e já começar a transmitir um pouco mais de seriedade, né, de autoridade ou algo nesse sentido. Para pessoas, por exemplo, com 40, 50 anos, a maior característica, o maior ponto que geralmente eles buscam de transformação é, na verdade, para eles quebrarem um pouquinho o que foi construído no contexto da vida inteira, que talvez não fez sentido. Agora ele está entrando em um novo ciclo de vida e aí ele pensa, pô, eu estou precisando de um apoio. Por exemplo, eu atendi uma consultoria online do cliente de Londres. Ele tem 52 anos, o Del. E foi interessante o trabalho dele, porque ele falou, pô, a vida inteira eu utilizei, tô ficando um pouco mais calmo, acaba que isso me incomoda um pouco, então daqui eu consegui fazer as orientações e hoje ele ficou extremamente satisfeito, porque com os pontos que eu observei da aparência dele, ele ficou muito satisfeito, o que eu valorizei, o que eu destaquei, então para esse público é muito importante, passou dos 30, tá querendo ficar mais maduro, mais uma elegância, mais autoridade, e para quem está um pouquinho mais velho, talvez é quebrar essa barreira do que foi feito a vida inteira. Em relação aos relacionamentos, né, no contexto geral, toda pessoa, a gente, né, no contexto, quando a gente está inserido numa sociedade, a gente tem o primeiro aspecto que é a comunicação não verbal, né, ela representa ali 70% do foco mesmo, do objetivo. Então a pessoa chega, bate o olho em você, pela bagagem dela, ela já gera um preconceito sobre você, né? Um preconceito, ela já faz já cria uma imagem de você, pô, o Cido, eu cheguei aqui, ele tá com uma roupa tal, cabelo tal, então, pô, pelo que eu sei da minha história, a pessoa que veste assim, que tá assim, ela é assim. Uhum. Então, isso quando você se trata de um empreendedor que tá começando o negócio dele, tá pequenininho, ou um empresário já um executivo, alguém que já tem uma grande empresa, que coordena ali e lidera centenas de pessoas, o empreendedor que está começando, ele tem que pensar o seguinte, qual a imagem ele gostaria que esse negócio desse transmitisse? Então, não é porque é pequeno que a pessoa tem que não considerar. Uhum. Então não é porque é pequeno. Na verdade, é sendo pequeno que as pessoas já vão te respeitar mais ainda, né, pelo seu negócio. Então, a sua imagem, ela transmite isso. Então, se você puder fazer um investimento na sua roupa, fazer um investimento para o cabelo, até mesmo a postura corporal em relação a gestos, né, você não chegar, tá com aquele corpo mais... Se eu chegasse aqui e ficasse, né, deitado, né, aqui na mesa... Com certeza as pessoas que estão me vendo não geraria essa credibilidade. Pô, o cara não consegue nem se portar na mesa, quem dirá tocar algum negócio, coordenar algum negócio. Então, quem está começando tem que entender que por mais que o cabelo e barba seja um ponto específico, né, você tem que olhar um contexto. Que aí, né, voltando um pouquinho em relação ao autoconhecimento, é importante você dedicar esse investimento ao autoconhecimento para você entender, primeiro, quem você é, né, e o que é valor para você. Então, quando você dedica esse investimento para isso, aí sim você consegue alinhar o que é interno para o que é externo. Então, quando eu falo de complemento, é isso. Você precisa alinhar o que é interno em você entender o que faz sentido, qual é o propósito da sua vida, se você é uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, se você gostaria de passar uma comunicação mais aberta, mais fechada, porque até mesmo eu chego aqui com uma roupa muito cheia de detalhes, ou até mesmo com o cabelo mais bagunçado, a pessoa vai já falar assim, pô, o Matheus é um cara super aberto, super dinâmico, e seria uma comunicação contrária ao que eu gostaria de passar, porque eu gosto de passar um estilo mais sério, mais elegante, mais comportado, então é uma característica minha. Então, quando a gente fala de relacionamentos, tudo isso se envolve, né, para o empreendedor, para a pessoa comum, para um relacionamento amoroso ou empresarial. Você primeiro tem que fazer esse alinhamento interno para entender o que é característico, o que é valor em você, para aí sim fazer os investimentos, né, na sua imagem, né, na imagem masculina, na sua roupa, no seu cabelo, no seu corte, na sua barba. O que pode parecer simples, assim, pô, mas é só um corte e uma barba. Mas não.
que nem eu falei, se eu chego aqui com o cabelo totalmente bagunçado, com certeza as pessoas já olhariam e falam assim, pô, o cara é bem extrovertido. É despojado. É despojado. E tudo mais, né? Então a gente tem já essa definição inconsciente na nossa cabeça. Uhum. Então, não adianta nada você ser um advogado, talvez, né, que você atua com grandes empresários e você perder negócios, porque o cara que está sentado do outro lado é um cara mais conservador, então ele quer alguém também na mesma linha que a dele, e ele não conectar. Uhum. A imagem vai conectar primeiro. Então, nesse contexto geral, quando se trata de empresário, empreendedor pequeno, você tem que estar alinhado justamente por isso, porque aí senão você pode perder justamente por uma falta de conexão desse outro com a pessoa. Né? Legal. Ideal. Cara, deixa eu te perguntar, nesse contexto que você trouxe aí, do cara se conhecer, intencionalmente construir uma imagem de credibilidade, a imagem que ele quer passar, né? Como ele quer ser percebido no mercado, o quanto disso tira a autenticidade da pessoa? Porque tem gente que pode dizer o seguinte: se eu começar a mexer muito com a minha aparência, com o meu jeito de ser, talvez eu possa passar uma imagem de não estar sendo autêntico. Essa crença faz sentido ou é uma crença limitante? Então essa questão da autenticidade, eu acho que nem eu falo no contexto geral, ela primeiro você identifica como você se posiciona, o que você gostaria, né? Para aí sim, na hora de encontrar o profissional, no caso quando vai ser atendido por mim, eu faço questão de entender de fato o que a pessoa espera daquele atendimento, né? Para que não saia, por exemplo, da característica principal dela. Só que aí chega um ponto também importante que muitas pessoas, até já aconteceu comigo também, eu fiz uma proposta, a pessoa na hora gostou, chegou em casa e falou assim, pô, mas eu achei que eu fiquei muito prepotente com essa imagem aqui. Então, qual que foi a falha? Talvez na comunicação dele, em passar o que ele era primeiro. Uhum. Então, aquela entrega daquele resultado não deixou ele com o que ele gostaria de passar, né, com aquela autenticidade dele. Por quê? Porque ele não soube transmitir de fato o que ele era para mim. Então, quando você tem entende o que você quer, entende essa informação, esse caminho de comunicação, e o profissional ele se preocupa com isso, com certeza essa questão de fugir da imagem dele, com que ele se vê mesmo, não vai acontecer. Porque é um foco principal, a gente tem que focar. Hoje, infelizmente, é o que se faz em barbearias e tal. Não é falando mal, mas é o que acontece hoje, né? Eu tenho barbearia lá em Minas também, é o que acontece. É que hoje sai tudo padronizado. Então não é que tem um estilo. Na verdade, não tem estilo, porque tá todo mundo igual. Uhum. Então, quando fica igual, aí sim perde a autenticidade. Então, talvez por praticidade, você perde uma característica forte que é sua. Uhum. Então, nesse caso, a autenticidade é um ponto que, se você buscar um profissional que vai te auxiliar para aquilo que é importante para você, que é um profissional bom para isso, ele não vai fugir, não vai deixar você ser apenas uma capa, né? Tem que ser, de fato, aquilo que é o completo mesmo, todo mundo. Vamos tentar deixar uma receitinha de bolo aqui pro pessoal? Uhum. No sentido de dizer que você que é empreendedor e que se apresente, que conversa com pessoas e que faz reuniões, você precisa ter alguns cuidados, né? E quais seriam, assim, os pontos de atenção que um profissional precisa ter para não passar vergonha com a sua imagem? Então, vamos lá. Primeiro ponto que é fundamental para qualquer homem, né, que está ali assistindo. Primeira coisa, não economiza com o barbeiro, né? Não economiza com essa ida para a manutenção, né, da carcaça, né? Esse autocuidado. Então, não economiza com isso, porque, querendo ou não, a gente tem aí, o cabelo vai crescer, então já mantenha a agenda, se não for possível. Se você esquece, que é uma coisa bem comum, porque a rotina tá corrida, já pede pro profissional, fala, pô, cara, me lembra aí, daqui 20 dias, marca aí, me manda uma mensagem, porque aí você consegue manter esse trabalho, né? A questão de barba, geralmente alguns homens deixam assim totalmente bagunçado. Ah, mas minha barba eu gosto de deixar ela grande. Tem uma diferença muito grande do grande bem feito pro desorganizado. Uhum. Né? Não é porque tá grande que tá bonito. Não tem isso. Então, até mesmo para o cabelo crescer, ele tem que estar com um corte adequado. Então, a primeira regra é essa, de você manter essa manutenção em dia, né? A segunda é que, com certeza, você precisa de alguns produtos em casa, né, que encaixem na sua rotina. Então, a gente tem creme sem enxágue que vai dar uma leve hidratação no seu cabelo,
né? Até mesmo para você que toma sol, que sempre está, né, no dia a dia, poeira. Então, isso é importante, você passar para manter a nutrição. A barba também, para não ficar muito solta, muito bagunçada. Você tem os balmes, né, no mercado, balme para passar, um óleozinho para controlar, até mesmo para evitar mau cheiro, né, suor. Então, você tenha esses produtos em casa, né? Se você está buscando alguma coisa específica, você, por exemplo, tem um cabelo mais fino, ele fica muito esvoaçado durante o dia, você passa um produto específico que ele vai dar mais volume, vai deixar mais firme. Então, são detalhes que são práticos do dia, que com certeza vai auxiliar muito essa pessoa, quando ela chegar ali de frente para o espelho, e falar assim, não, é rapidinho, só passar aqui, passar no cabelo, que já vai dar essa manutenção e vai ficar bem Precisa prático. ser prático, né? Para o homem precisa ser prático. Né? Tem razão, né? Muito. Agora, quais são os maiores desafios e preconceitos que os homens têm em cuidar da aparência? E por que que vale a pena lidar e enfrentar esses preconceitos? Então vamos lá. A maioria dos homens não se cuida, né? A maioria. Então, quando você é um ponto de destaque, a primeira coisa que vai acontecer é seus amigos falarem que você tá indo para outro lado, né? Tá fresco, tá né? fresco, Tá fresco. Então ali, a chance de você já parar ali vai ser muito grande, porque seus amigos, as pessoas mais próximas de você, elas vão bater em você, elas vão ficar marretando na sua cabeça que não precisa disso. Mas aí é onde que tá o grande segredo que eu acredito. Como a maioria já faz isso, se você é a minoria, você já está um passo à frente, você se destaca. Então, se você se preocupa com a sua roupa, se você sai antes de casa, tem aquela desculpa do homem, eu não pentei o cabelo, não, só bagunça. Pô, não, tem que ser pelo menos o mínimo ali, cara, o mínimo. Eu acho que é o mais importante, porque quando você está nessa minoria, você já tem esse mar mais aberto, essa pista mais rápida, então você acelera um pouco mais seus resultados, porque numa mesa, por exemplo, numa mesa com seu chefe, com seu superior, né, com quem seja, com seu cliente, de 5 ali homens que estão sentados, por exemplo, talvez inconscientemente aquela pessoa que vai ser um possível cliente vai te comprar de forma inconsciente, talvez ele não vai nem perceber por quê, né, numa mesa ele se identificou mais com você, mas talvez pelas questões da bagagem dessa pessoa, ele olha e fala assim, não, aquela pessoa ali que está bem arrumada, de forma consciente, eu vou fechar com ele. Isso né? acontece naturalmente, né? Porque o nosso subconsciente, ele está analisando 1 milhão de coisas, né? E inconscientemente você olha para uma pessoa e fala assim, poxa, essa pessoa é feia, essa pessoa é bonita, essa pessoa que também é relativo, né? Beleza, feio, bonito é relativo, mas essa pessoa se cuida, ou essa pessoa não se cuida, né? Isso. O que você diria para as pessoas que nem eu que se acha feia? Coragem, que esse cara brincadeira. Mas vamos Seja lá. forte. Persistente, né? Mas quando a pessoa olha, ela talvez está com uma autoestima um pouco baixa, é o que eu sempre falo. Primeiro tem que olhar o que te faz sentir, né? Assim, talvez o corpo, talvez, que nem a gente comentou mais cedo, era os dentes, se precisa arrumar alguma coisinha, o cabelo ou a roupa. Então, tem várias questões que a pessoa que está aqui em casa, com certeza ela olha, sente uma dificuldade. O homem, a calvície pega muito também essa questão. Então é olhar e agora com as oportunidades que a gente tem, é olhar assim, pô, o que eu consigo, pelo menos o primeiro passo para melhorar um pouquinho. Porque esse investimento, tanto na imagem que não é disseminado, não é falado entre os homens, mas até mesmo a questão da autoestima, assim, você tem que ter na sua cabeça que, cara, isso aí não é pra ninguém, você não tá fazendo isso pra ninguém, porque a gente fala que é uma contraposição às pessoas aqui no relacionamento, mas quem vai se sentir bem aqui é você, entendeu? Você vai, por exemplo, você se melhora ali talvez com um sorriso, com o seu cabelo, com certeza, até mesmo com a sua esposa, com um amigo, ou até mesmo alguém que tá sem companheiro, vai chegar num bar, vai chegar em um lugar e falar assim, pô, velho, nossa, eu me sinto bem. Porque talvez tenha uma característica pequena que está ali incomodando e por isso você começa a criar várias travas, né? Várias travas de forma inconsciente para te proteger daquilo que te incomoda. Que o cérebro ele vai fazer isso, né? Ele vai sempre buscar um caminho para te proteger daquilo que te incomoda. Então, se tem um dente torto, por exemplo, então, pô, ele vai fazer você não sorrir. E na hora que você estiver buscando uma companheira ou alguma coisa, não vai
transmitir isso para você. Você não Não vai vai ser simpático, não vai sorrir, não vai ser aberto, né? não vai transmitir segurança, né, Isso, para as pessoas que querem, que para interagir, para isso, conversar e para realmente ali fazer o que nós seres humanos mais fazemos, que é nos conectar, né? Nos isso. conectar. E a conexão ela pode ser muito boa, ela pode ser muito ruim, dependendo muito da autoestima da pessoa e da disposição dela de interagir, né? Isso, com Às certeza. vezes se a pessoa se acha feia, se a pessoa se acha mal cuidada, tem uma autoestima baixa, consequentemente, isso vai afetar a performance dela na interação, seja profissional, seja com colegas de trabalho, seja no ambiente ali mesmo de sedução, de Com buscar certeza. um parceiro, Com né? certeza. Então tudo isso interfere. Matheus, cara, muito legal. Antes da gente concluir, eu queria muito que você apresentasse um pouco mais o que é esse negócio do visagismo masculino, como é que você trabalha, como é que uma pessoa pode buscar apoio, né? Porque às vezes a gente tem vergonha, né? Pô, eu vou procurar um cara para me explicar como é que eu vou ficar mais bonito, porque normalmente o barbeiro, né, o cara ali que corta o cabelo, ele dá os pitacos dele lá às É, vezes, né? é. Mas não é um especialista, Uhum, às vezes. Então, queria que você apresentasse agora o seu trabalho, uhum. como ele funciona, os benefícios, alguns exemplos de transformações, enfim, fique à vontade. Legal, muito bom. Em relação ao meu atendimento, né, a gente realiza esse encontro com o cliente. Então, nesse encontro, no caso, você que está assistindo, se você se identificou com alguma dessas características, né, algum ponto que te incomoda e você sente que é uma necessidade, né, você que está liderando uma empresa, começando um negócio agora, você pode me procurar, né, tem as redes sociais, onde eu já demonstro muito o meu trabalho. E o atendimento, ele é um atendimento que eu vou entender, né, a sua proposta, entender aquilo que você busca, entender as suas características tanto de barba, cabelo, o seu tipo, o seu perfil comportamental, né, aquilo que você gostaria de comunicar. Então, de fato, a gente vai dar uma desmiuçada na sua história, até mesmo algum ponto, por exemplo, uma orelha que te incomoda, um nariz que te incomoda, uma boca, né, o queixo, tem pessoas que têm um queixo mais retraído, então a gente consegue dar um volume até para evitar um preenchimento, talvez. Então, isso tudo é possível no meu atendimento, né, de uma consultoria de visagismo. E dentro dessa consultoria, a gente vai propor essas modificações que podem acontecer tanto no primeiro encontro, né, que a pessoa talvez já está com cabelo grande, ou a proposta se adequa àquele cabelo, né, e barba, ou a gente deixar também, né, precisar de alguns dias a mais, meses, para que essa proposta chegue, né, ao projeto final mesmo em definição. Então, esse atendimento hoje presencial ele é feito aqui em Alphaville, né, aqui mesmo em Alphaville. Você pode entrar em contato, isso aí é bem tranquilo também para agendar, o horário agendado. E também para pessoas que estão escutando, né, ouvindo a gente aqui de outros lugares que não é possível deslocamento, também é possível de forma online, né, e até mesmo eu tenho um conteúdo digital que complementa essa minha falta, a minha ausência, né, em relação a estar ali e dar as dicas. Esse conteúdo digital ele vem justamente para complementar. Então eu explico bem do cuidado da barba, esse posicionamento, cabelo, tal. Então eu explico tudo isso. Eu já tive clientes, por exemplo, em Portugal. Então, mesmo de longe, eu mando as orientações para o profissional, né, por mais que ele talvez tem uma dificuldade em entender, porque tem muito cara que ele fica um pouco chateado, o barbeiro talvez, porque fala, pô, mas o cara tá querendo me ensinar a trabalhar, né? Eu falei, não, mas na verdade é um ponto importante para o cliente, então eu faço essas orientações para o profissional, né, para que ele execute em você, né, onde você estiver, e tornando isso possível também para outros lugares que eu não consiga complementar. Uhum. Então, tudo isso, o fim, né, do visagismo é justamente para você aumentar a sua autoestima, até mesmo criar mais autoridade, né, transmitir essa imagem de valor que eu gosto de falar, com mais força, com mais poder mesmo ali, que é uma imagem que geralmente os homens, principalmente nessa área, gostam de transmitir, né, que é de liderar, ter mais comunicação de força. Você, antes mesmo de chegar numa sala de reunião, a pessoa já bateu o olho e falou, pô, com aquele cara ali eu preciso respeitar, eu preciso ter o meu espaço porque ele já transmitiu a comunicação dele. E isso é muito mais importante do que provavelmente você imagina, tá? De fato, essa comunicação não verbal, ela comanda de forma inconsciente na cabeça de todo mundo.
Então você tá andando na rua, você tá postando seus stories na rede social, você tá entrando na sua empresa, você tá, né, em todo lugar, vai ter alguém que vai olhar e falar assim, pô, não tá condizente essa imagem aqui, né? Pô, não gostei. Ou até mesmo, pô, tá muito bonito. Talvez eu fale assim, pô, ao contrário, né? Nem tudo é. Tá muito bonito. Então, só quando a gente olha, faz esse olhar, que a gente consegue perceber esses benefícios mesmo ali de transformação, né? De alguém te fazer um elogio, alguém que convive com você há muito tempo, fala assim, pô, velho, você tá diferente. O que você fez que tá diferente? São nesses detalhes, né? São nesses detalhes que são importantes que a gente ganha esse jogo, né? Da imagem. Então, o meu trabalho é esse. Quem quiser pode me procurar na rede social, né? Isso, já deixa aí Isso, as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, mas antes de você falar as claro. suas redes sociais, e quando a pessoa ela é gordinha ou ela é careca, para todo tipo para todo biotipo, Uhum. é possível você encontrar oportunidades de melhoria? Porque às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, né? A gente já falou que o empreendedor, uma das coisas para cuidar da saúde e da aparência é cuidar também desse lado físico, fazer um Uhum. pouquinho de exercício Uhum. e se mostrar bem, né? Estar bem consigo mesmo, né? Isso. Eu tive uma época que eu passava na frente do espelho e olhava para o outro lado, né? Que eu estava bem acima do meu peso, né? Uhum. E eu já venho mantendo já há algum tempo, apesar de não estar plenamente satisfeito, mas eu já venho mantendo. Então, às vezes você tem aquela pessoa que, não consigo perder peso. Tem gente que se orgulha do barrigão, né? Isso aqui é para contar dinheiro em cima, né? Mas na prática, a gente sabe que aquilo fere a Uhum. autoestima e as pessoas às vezes julgam, né? Quem é? É o barrigudo. É o careca. Uhum. Porque às vezes a pessoa não dá para o outro pontos de melhoria para ser observado. E aí a pessoa só vai olhar o quê? O barrigão e a careca, né? Então Isso. eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. E claro, já deixa aí as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Perfeito. Então, para essas questões, né, de tipo físico mesmo, a gente tem que considerar dois pontos. Quando a gente fala de alguém que está um pouquinho fora do peso, o primeiro ponto que eu gosto sempre e que eu não posso descartar, é esse ponto da saúde, né? Você tem que olhar para o seu corpo e falar assim, pô, não é por isso que eu vou ficar assim, né? Então tem que falar assim, pô, é pela minha saúde, é pela longevidade, então, pelos filhos, pelos netos, então eu preciso ter uma qualidade de vida para prolongar a minha vida com qualidade, né? Então, nesse ponto da questão de alguém mais cheinho, primeiro ponto, se ela estiver disposta, é já fazer esse autocuidado para recuperar, né, perder um pouquinho de peso, se vestir, a roupa cair um pouquinho melhor, dependendo, né, talvez muitos que estão acima sentem, eu também já fui, então sente, né, aquele Uhum. culote pegando, então fica incomodando. Então é justamente olhar para isso, mas se estiver nesse processo, com certeza também tem uma forma de adequar, até mesmo quem tem improvisadinho, quem tem uma bochechinha mais cheia, a pessoa geralmente raspa. Então, na verdade, você não está afinando seu rosto, você está, na verdade, destacando mais, porque você raspa em cima, gera volume embaixo, sendo que seria o contrário, você teria que ter mais volume em cima para afinar essa bochecha. Então, são Uhum. pontos, são detalhes que fazem muita diferença para quem tem um rosto um pouquinho mais cheio, né? Caso esteja no processo de melhoria. Eu vou falar que Uhum. tá parado, não, que eu não vou estimular isso, né? Tem que falar que tá no processo de melhoria para emagrecimento e tal. E para pessoas, por exemplo, calvas, carecas, né, que estão bem lisinho, se for careca de tudo, não tem jeito, né? Tem Uhum. suas limitações. A gente não consegue, só se quiser fazer algum procedimento, um implante, algo nesse sentido. Mas se você for calvo, por exemplo, né, e tá pegando aquele estilo, pega o cabelo de um canto e joga pro outro para tampar, né, nesta capitinga, né, aquele antigo, então não, isso aí já deixa você numa comunicação de falta de aceitação, então talvez seja melhor, se você tem uma barba, raspar mais o cabelo, deixar mais baixinho e evidenciar a barba, ao invés de você querer tampar o sol com a peneira, né? É Perfeito. o fundo da piscina ali, né? Então, Assumir a careca e tá tudo certo, é né? melhor, dependendo da forma que você quer se comunicar e não quer fazer procedimento nenhum. Então, é melhor talvez assumir que vai Uhum. gerar uma comunicação melhor do que você ficar tentando maquiar. Matheus, super gratidão, cara. Eu deixei de perguntar alguma coisa importante que você gostaria de dizer? Então, é basicamente que o visagismo ele é para todos, tá? Todo mundo que se sentir preparado, né, já que vê valor nessa comunicação, nessa parte de investimento, todo mundo tem o seu espaço, tem profissionais aí que vão adequar, você pode não se identificar comigo, mas vai ter outros, então
o que eu falo é não deixe de investir, tanto na parte interna quanto na parte externa, porque tudo isso gera uma comunicação de valor e você perde. Pode ser funcionário, pode ser dono, né? Porque o funcionário ele deixa de receber uma promoção ou de ser o líder encarregado de algum setor, porque ele tá mal vestido, tá com o cabelo bagunçado, e o seu chefe olha e fala assim, pô, esse cara aqui não merece estar aqui em cima porque ele não se cuida. Então ele não vai cuidar da minha equipe. Ou até mesmo para você que é um empresário, que é alguém que está liderando e quer transmitir essa comunicação para os seus liderados. Então é para todo mundo, né? Falando de negócio, é para todo mundo. Eu sempre fui empreendedor, então eu sei da importância disso. Então é basicamente isso. E para concluir, minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, eu trabalho todo meu no Instagram. Ele é o eusou.mateussantos, o Mateus é com TH, então é só colocar eusou.mateussantos, que ali você vai encontrar tudo que eu já fiz, a minha história, eu sempre estou ali presente nos stories, que é um dia a dia, nos vídeos de interação. Então se você tem uma dúvida, você pode me chamar lá, e até o presente momento é ali que eu utilizo mais, e eu tenho certeza que ali vocês já vão ter muito conteúdo para absorver. Muito bom, obrigado pelo seu tempo, obrigado por todas essas informações que você nos trouxe aqui. E é isso aí. Então você, empreendedor, você que é efetivo, efetiva aí, precisa se projetar, se cuide, né? Se cuide, cuide de você, cuide da sua aparência, porque infelizmente as pessoas julgam sim pela aparência, beleza? A gente se vê na próxima edição do NEcast. É isso aí, segue lá o Matheus que tem muita coisa para aprender com ele. Obrigado e a gente se vê na próxima edição.